Um milionário fingiu ser pobre para ver quem casaria com ele, quando o casado descobriu que ela era. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Quantas vezes você já se perguntou, será que alguém me amaria se eu fosse pobre? Ou então, e se a pessoa que me ama, na verdade, me ama apenas pelo que eu sou e não pelo que tenho? Rodrigo Farias, um dos homens mais ricos de Salvador, se fez exatamente essas perguntas. Mas ele não queria apenas descobrir por descobrir. Ele estava disposto a ir até as últimas consequências para testar o amor verdadeiro. E é aí que começa a nossa história. Rodrigo Farias tinha tudo que muitos apenas sonhavam: uma fortuna acumulada ao longo de anos de trabalho árduo, propriedades luxuosas e uma vida de conforto que a maioria da população jamais conheceria. Mas ele se sentia vazio. Sempre que as pessoas o olhavam, ele sabia o que estavam vendo: um homem rico, poderoso. Mas ele queria saber: seriam essas pessoas realmente atraídas por ele, ou pelo que ele tinha? Ele precisava de uma resposta, e decidiu fazer algo radical. Rodrigo resolveu fingir ser um simples pescador e, para isso, escolheu um dos locais mais tradicionais de Salvador, a praia do Rio Vermelho. Ali, ele se misturou com os pescadores locais, vestiu-se de maneira simples e se sentou nas pedras, com seu olhar atento e curioso, esperando a pessoa certa aparecer. Não demorou muito para que ele notasse uma jovem trabalhadora, com um sorriso simples, mas cativante. Jéssica Nascimento era o nome dela. Uma mulher batalhadora, que lutava todos os dias para sustentar sua avó doente, vendendo acarajé na praia. Ela parecia ser a definição de simplicidade e pureza. O tipo de mulher que Rodrigo procurava, ou melhor, o tipo de mulher que ele pensava procurar. Intrigado com sua força e graça, Rodrigo se aproximou. Logo, começaram a conversar, e a cada palavra trocada, Rodrigo se sentia mais atraído por Jéssica. A energia que ela emanava era única, uma mistura de doçura e coragem que o conquistava. Sem revelar sua verdadeira identidade, Rodrigo começou a se apaixonar por ela. Aquilo não parecia mais um jogo. Era real. Jéssica, por sua vez, estava encantada pela atenção de Rodrigo. Apesar de sua vida difícil, ela tinha um coração puro e acreditava que o amor verdadeiro não tinha a ver com status ou riqueza. Para ela, era a honestidade e o caráter que definiam a verdadeira essência de uma pessoa. E, sem saber que o homem com quem estava se apaixonando era na verdade milionário, Jéssica se entregava cada vez mais ao que ela acreditava ser um amor genuíno. Os dois passaram dias conversando, rindo e compartilhando histórias. Em cada encontro, a conexão entre eles se tornava mais forte. Mas, para Rodrigo, ainda havia uma dúvida: ela me ama por quem eu sou ou apenas pelo meu dinheiro disfarçado? Ele precisava ter certeza de que Jéssica o amava sem qualquer interesse material. Assim, ele decidiu dar um passo ainda mais drástico: convidá-la para um casamento simples, sem festas, sem luxos. Um casamento como o de qualquer outra pessoa simples. A única diferença: ele nunca revelou que era milionário. Ela teria que amá-lo pelo que ele era e não pelo que tinha. Jéssica, por sua vez, sentiu que aquela proposta era a chance de uma vida. Ela acreditava que Rodrigo era apenas um homem simples, que a amava de verdade. E, sem hesitar, ela aceitou. O casamento aconteceu, simples, mas cheio de amor. Rodrigo e Jéssica eram agora marido e mulher, e, apesar da simplicidade do evento, eles estavam felizes, acreditando que haviam encontrado o verdadeiro significado do amor. Mas o que Rodrigo não sabia era que a vida de Jéssica estava prestes a ser revelada de uma forma que ele jamais imaginaria. Ele estava prestes a descobrir que sua esposa, a mulher por quem ele se apaixonara, escondia um segredo que poderia abalar toda a confiança que ele tinha nela. Agora, a verdadeira pergunta que Rodrigo tinha que responder era: ele a amava pelo que ela era ou estava apenas preso a uma mentira que ele mesmo havia criado? O jogo do amor e do dinheiro estava apenas começando, e logo a verdade viria à tona, transformando tudo o que ele pensava saber sobre Jéssica. Rodrigo acordou na manhã seguinte ao casamento com uma sensação estranha. Algo dentro dele dizia que, apesar da felicidade que ele sentia, algo ainda estava fora de lugar. O casamento fora simples, mas a alegria que ele e Jéssica compartilhavam parecia genuína. Ela parecia ser tudo o que ele sempre procurou: simples, humilde e cheia de amor para dar.
Mas uma pergunta não saía de sua cabeça. Será que ela realmente me ama ou sou apenas uma ferramenta para que ela viva a vida que sempre sonhou? Ele não conseguia parar de pensar sobre o que poderia acontecer se descobrisse que ela, na verdade, não era quem ele imaginava. A situação o deixou inquieto. Durante o café da manhã, enquanto Jéssica preparava o prato simples de arroz e feijão, ele a observava com um olhar atento. Como ela consegue manter esse sorriso sincero o tempo todo? Como alguém tão simples e honesta, como ela parecia ser, poderia ter algo a esconder? Ele não podia deixar de se perguntar. Mas o que mais o intrigava era a maneira como ela jamais se importou com o dinheiro, a riqueza ou as facilidades da vida. Em todo o tempo em que estavam juntos, ela nunca mencionara o que realmente tinha. A única coisa que ele sabia era que ela trabalhava arduamente todos os dias para sustentar a avó. Essa atitude só reforçava a ideia de que ela era a mulher que ele tanto procurava. Mas algo estava prestes a mudar. Uma manhã, no meio da rotina tranquila de seu novo lar, Rodrigo recebeu uma ligação anônima que viria a mexer com tudo. A voz do outro lado da linha parecia apressada e tensa, como se estivesse com medo de ser descoberta. Você não sabe quem sua esposa realmente é, Rodrigo, a voz disse, baixinho. Ela não é quem você pensa. Ela tem uma identidade secreta que pode te destruir. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, tentando processar as palavras que acabará de ouvir. Identidade secreta? O que isso significava? Quem seria ela, realmente? O que poderia ser tão importante a ponto de ser escondido até daquele que acabará de se casar com ela? A dúvida agora tomava conta de sua mente. Ele não sabia em quem confiar mais, no amor que sentia por Jéssica ou na informação que, embora vinda de uma fonte desconhecida, o fazia questionar a mulher com quem acabará de se casar. Naquele mesmo dia, Rodrigo decidiu confrontar Jéssica. O medo de perder a mulher por quem ele estava apaixonado era grande, mas a dúvida o consumia ainda mais. Ele a chamou para conversar e, com um tom calmo, mas firme, perguntou: Jéssica, há algo que eu preciso saber sobre você. Eu preciso que você seja honesta comigo, porque eu não posso viver com essa dúvida. Jéssica, que estava arrumando a cozinha, parou por um momento. Seu olhar, normalmente sereno e despreocupado, se transformou em algo que Rodrigo não conseguiu identificar. Ela virou-se lentamente para ele, e a expressão em seu rosto era de quem sabia que aquele momento chegaria. O que você ouviu? Ela perguntou, com uma calma tensa. Rodrigo, sem hesitar, contou sobre a ligação anônima que havia recebido. Jéssica suspirou profundamente e, sem mais palavras, se sentou à mesa. Eu sabia que esse momento chegaria, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. Rodrigo, você precisa saber a verdade, e eu não quero que você se sinta enganado. Eu nunca menti para você, mas escondi algo que, de certa forma, acho que era necessário para que nossa relação fosse verdadeira. Eu não queria que você me amasse pelo que eu tinha, mas pelo que eu sou. Rodrigo olhou para ela, tentando processar suas palavras. Ele sentiu uma mistura de alívio e confusão. Eu te amo pelo que você é, Jéssica. Nunca pensei que você fosse me enganar, mas o que você está escondendo? Jéssica respirou fundo e, finalmente, contou a verdade. Eu não sou apenas a simples vendedora de acarajé da praia do Rio Vermelho. Eu sou herdeira de uma das famílias mais tradicionais e ricas da Bahia. Cresci em um mundo de luxo, mas eu não queria isso para mim. Fugi de tudo isso para viver uma vida simples, longe da ganância e da busca constante por poder. Eu só queria ser amada pelo que sou, não pelo que possuo. Por isso, nunca mencionei minha verdadeira identidade. Rodrigo ficou sem palavras. O choque foi imenso. A mulher com quem ele havia se casado, a mulher com quem ele havia criado uma vida simples, era uma herdeira de uma grande fortuna. Ele pensava que estava com alguém que, assim como ele, valorizava as coisas simples da vida, mas agora tudo parecia diferente. Como isso afetaria a relação deles? Ele se sentiu, por um momento, traído. Mas por que não me contou, Jéssica? Por que esconder isso de mim? Ele perguntou, a voz carregada de emoção. Jéssica olhou para ele com uma tristeza profunda, mas seu olhar nunca se desviou. Eu não queria que você me amasse pela minha riqueza, Rodrigo.
Eu queria que você me amasse pela minha essência. Eu sabia que, se soubesse a verdade, poderia se afastar de mim, porque o dinheiro sempre atrai interesse. Eu não queria isso para nós. Rodrigo permaneceu em silêncio, tentando processar tudo o que acabará de ouvir. Ele sabia que havia algo profundamente sincero nela, mas agora a situação estava mais complicada do que ele jamais imaginara. Enquanto ele refletia sobre tudo, Jéssica se aproximou dele, pegou sua mão e disse: "Eu entendo se você precisar de tempo para pensar sobre tudo isso. Eu só peço que me veja pelo que sou, e não pelo que eu tinha." Rodrigo olhou para ela, e pela primeira vez desde a revelação, ele sorriu, embora ainda sentisse um nó no peito. "Eu nunca deixei de te ver pelo que você é, Jéssica. Talvez a única diferença agora seja que, juntos, podemos realmente testar o que significa amor verdadeiro, sem ilusões." Eles se abraçaram, sem saber que aquele momento estava apenas no começo de uma jornada que desafiaria todos os limites do amor, da confiança e da riqueza. Os dias seguintes foram marcados por uma crescente tensão no casamento de Rodrigo e Jéssica. Eles não falavam sobre a revelação que ele havia descoberto, mas o peso da verdade pairava sobre os dois. Jéssica continuava a vender acarajé na praia do Rio Vermelho, como sempre fizera, mantendo a simplicidade de sua vida. Ela ainda sorria, mas Rodrigo não conseguia deixar de sentir que algo havia mudado entre eles. Ele sabia que não poderia voltar atrás, mas também não sabia como seguir em frente. A dúvida e a insegurança o consumiam. Rodrigo não conseguia entender por que Jéssica havia escolhido esconder sua verdadeira identidade. Afinal, ela havia criado uma vida que parecia tão distante da riqueza que ela possuía. Mas, ao mesmo tempo, ele se perguntava: será que ela fez isso por mim? Será que ela realmente me ama ou está escondendo algo mais? Esse turbilhão de perguntas o impedia de tomar qualquer decisão clara. Enquanto isso, Jéssica parecia estar em paz com a situação. Ela nunca deixou de ser a mulher simples que Rodrigo conhecera, e não mostrava sinais de querer voltar ao seu antigo mundo. Ela tinha orgulho de sua escolha de vida e acreditava que, ao seguir sua verdadeira essência, havia encontrado a felicidade. No entanto, o silêncio de Rodrigo e os seus olhares distantes começaram a pesá-la. Ela sabia que algo estava errado, mas não queria forçar uma conversa antes que ele estivesse pronto para falar. Uma noite, depois de um dia de trabalho, Rodrigo a convidou para uma conversa. Eles estavam sentados na pequena varanda do apartamento onde moravam. O barulho do vento e o cheiro do mar vinham da praia próxima. Jéssica se virou para ele, aguardando o que ele diria. Rodrigo, com um olhar sério, respirou fundo antes de falar. "Jéssica, você sabe que eu te amo. Eu nunca duvidei disso. Mas, agora, não posso deixar de me perguntar: o que eu faço com tudo isso? Como podemos seguir em frente, sabendo que a verdade que você escondeu pode mudar tudo entre nós? Eu sei que você não queria que eu te amasse pela sua riqueza, mas, a partir do momento que você me escondeu essa parte de quem você é, o que significa isso tudo para nós?" Jéssica sentiu um aperto no peito. A pergunta de Rodrigo era difícil, mas ela sabia que a única maneira de eles seguirem em frente seria enfrentar essa questão de frente. Ela olhou para ele com seus olhos calmos, mas havia uma dor evidente em seu olhar. Ela não queria perder Rodrigo, mas também não sabia se ele a amava o suficiente para entender sua escolha. Por isso, com uma voz suave, mas firme, ela começou a falar: "Rodrigo, eu entendo o que você está sentindo. Eu sei que te decepcionei ao esconder essa parte de mim, mas eu fiz isso por uma razão. Eu fui criada em um mundo onde o dinheiro e o poder governavam todas as relações. Desde pequena, fui ensinada a ser algo que não sou. E, por mais que minha família me desse tudo o que eu queria, eu nunca me senti feliz. Eu só queria ser eu mesma, viver uma vida simples, sem as imposições de uma família que, na verdade, eu não escolhi." Rodrigo a observava com atenção, tentando entender. Jéssica continuou: "Eu queria saber se você me amara pelo que sou, pelo que faço todos os dias, e não pela riqueza que possuo. Quando nos conhecemos, eu vi em você a mesma coisa. Alguém que, apesar de tudo que poderia ter, não queria ser julgado pelo que tinha. Você se apaixonou por mim quando eu estava apenas fazendo meu trabalho, vendendo acarajé na praia, sem ostentar nada. E eu me apaixonei por você justamente por causa disso. Não importa o que eu tenho, Rodrigo.
O que importa é o que a gente tem juntos. Eu nunca quis que você visse minha herança como algo que definisse quem eu sou. Rodrigo sentiu um nó na garganta ao ouvir suas palavras. Ele sabia que Jéssica não estava mentindo. Ela estava sendo honesta, como sempre fora, e isso tocou profundamente. Ele sabia que ela não queria esconder sua verdadeira identidade para enganá-lo, mas para evitar que o que ela tinha, ou o que poderia ter, interferisse naquilo que eles estavam construindo. Eu entendo, Jéssica, disse ele, a voz mais suave agora. Eu só preciso saber. O que você quer de mim? O que você espera de nós, agora que tudo isso está à tona? Ela sorriu, embora ainda parecesse um pouco triste. Eu quero que você me ame por quem eu sou, não pelo que tenho. E, mais do que isso, quero que possamos construir uma vida juntos, sem as sombras do passado e sem a preocupação com o que podemos ou não podemos ter. Eu não preciso da sua aprovação para ser quem sou, mas preciso que você acredite em mim e em nossa relação. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre suas palavras. Ele sabia que Jéssica estava falando a verdade. Ela nunca o havia enganado, e seu amor por ela não deveria ser condicionado a riquezas ou status. Ele também sabia que a vida que eles poderiam ter juntos não precisaria ser cheia de luxo ou ostentação, mas sim de amor genuíno e simplicidade. Eu te amo, Jéssica, disse ele, finalmente. E o que mais importa é o que temos agora. O que você tem é seu, e o que temos juntos é nosso. Se você me ama pelo que sou, então eu também vou te amar do mesmo jeito. Jéssica sorriu, com os olhos brilhando, e se aproximou dele, abraçando-o com força. Eles se beijaram suavemente, com a certeza de que, apesar das dificuldades e dos segredos, o que realmente importava era o que eles construíam juntos. Naqueles instantes, Rodrigo soube que, independentemente da riqueza de Jéssica, o que eles tinham era mais precioso do que qualquer herança ou fortuna. A partir dali, eles estariam mais unidos do que nunca, prontos para enfrentar qualquer desafio juntos. A vida de Rodrigo e Jéssica seguiu tranquila nas semanas seguintes à revelação da verdadeira identidade dela. Jéssica continuava a vender acarajé na praia do Rio Vermelho, sempre com um sorriso no rosto e com o mesmo espírito batalhador. Rodrigo, por sua vez, mantinha-se ao seu lado, mas a verdade sobre quem ela realmente era ainda estava presente entre eles, em uma balança delicada. Eles pareciam mais próximos do que nunca, mas, ao mesmo tempo, uma sombra de insegurança pairava sobre Rodrigo. Ele não sabia exatamente o que fazer com a informação de que Jéssica era herdeira de uma das famílias mais tradicionais da Bahia. Não era que isso mudasse seus sentimentos por ela, mas ele sentia que, de alguma maneira, o peso da riqueza e das expectativas familiares ainda pairavam sobre o relacionamento. E, embora ele amasse Jéssica, não conseguia afastar o medo de que sua origem simples não fosse o suficiente para acompanhá-la em um mundo que ela poderia ser chamada a retornar. Foi em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam pela praia após mais um dia de trabalho, que Rodrigo finalmente decidiu colocar seus medos e dúvidas para fora. Jéssica, preciso te falar sobre algo, disse Rodrigo, parando de andar e encarando-a com seriedade. Ela, percebendo o tom na voz dele, parou também e olhou-o com uma expressão curiosa, mas tranquila. Claro, amor. O que aconteceu? Perguntou Jéssica, com a calma de quem já sabia que essa conversa seria importante. Rodrigo respirou fundo antes de falar. Eu tenho pensado muito sobre tudo isso. Sobre nós, sobre o futuro. E, embora eu saiba que o que eu sinto por você é real, a verdade é que, por mais que eu queira ignorar, a sua família e o que você tem, ou o que pode ter, ainda me incomodam. Eu não quero ser o cara que impede você de viver a vida que merece, mas também não sei como me encaixar nesse mundo que, em algum momento, pode voltar para você. Jéssica olhou para ele, surpresa, mas não decepcionada. Ela sabia que essa era uma preocupação legítima de Rodrigo, e não o julgava por isso. Afinal, ela também sentia o peso da sua origem, da expectativa de sua família, e a dificuldade de manter sua vida simples. Mas ao ouvir as palavras de Rodrigo, ela sentiu que era hora de tomar uma decisão definitiva sobre o futuro deles. Rodrigo, começou ela, com a voz suave e firme. Eu entendo o que você está dizendo, e sei que você se preocupa com a nossa relação. Mas a minha origem, a minha família, tudo isso nunca foi importante para mim. O que eu quero é viver ao seu lado, em um mundo que a gente construa juntos,
sem se importar com o que temos ou deixamos de ter. Não quero que você se sinta ameaçado por isso. Mas, se for necessário, eu sou capaz de abrir mão de tudo que eu tenho para viver essa vida simples que escolhi. Se você me pedir para voltar para aquele mundo, eu não vou. Rodrigo sentiu um peso se levantar de seu peito ao ouvir aquelas palavras. Ela estava disposta a renunciar à riqueza, à sua família, a tudo que ela poderia ter, apenas para continuar ao lado dele. Essa era a resposta que ele precisava ouvir. Aquele medo que o consumia, de que ele não fosse bom o suficiente ou que a riqueza de Jéssica o separasse, desapareceu com aquelas palavras. Eu não quero que você abra mão de nada, Jéssica, respondeu ele, tomando sua mão. Eu não quero que você se sinta obrigada a escolher entre mim e o que você tem. O que eu preciso de você, o que eu quero, é saber que você está comigo, sem que eu precise competir com o que você poderia ter sido ou o que você pode ter. Eu só preciso de você. E se você me ama como diz, então vamos seguir em frente juntos, sem mais segredos, sem mais medos. Jéssica sorriu, e seus olhos brilharam ao olhar para Rodrigo. Ela sabia que, mesmo com toda a dificuldade que ambos estavam enfrentando, ele estava pronto para lutar pelo que eles tinham. E isso a fazia se sentir mais amada e segura do que jamais imaginara. Eu te amo, Rodrigo, disse ela, se aproximando e colocando a mão sobre o peito dele. Eu nunca quis que você fosse o homem que teria que lidar com minha herança ou meu passado. Eu só quero viver com você e construir o nosso futuro, sem interferências externas. Rodrigo beijou-a suavemente, sentindo pela primeira vez que tudo que haviam enfrentado até ali realmente os unia. Eles estavam construindo uma base sólida, onde os sentimentos e os sonhos se sobrepunham a qualquer obstáculo. Ele sabia que sua vida com Jéssica seria simples, mas cheia de amor e cumplicidade. E, para ele, isso era mais do que suficiente. No entanto, enquanto Rodrigo sentia que as coisas estavam finalmente se resolvendo em sua mente, a vida, como sempre, tinha outras surpresas reservadas para eles. Naquele exato momento, alguém do passado de Jéssica parecia estar prestes a entrar em cena, trazendo com ele um novo desafio para o casal. E, assim, a tranquilidade que parecia ter se instalado no relacionamento deles estava prestes a ser desafiada por forças que eles ainda não podiam prever. Nos dias que se seguiram à conversa esclarecedora entre Rodrigo e Jéssica, uma sensação de calma tomou conta do relacionamento deles. Jéssica estava mais confiante, e Rodrigo sentia que, finalmente, haviam superado as barreiras do medo e das inseguranças. Eles tinham o que era mais importante, a confiança mútua e o amor. Juntos, pareciam invencíveis, e nada poderia separar o que estavam construindo. Porém, a vida, como sempre, tinha suas próprias maneiras de testar os laços mais fortes. Na manhã de uma quinta-feira quente, Jéssica estava em seu ponto de venda de acarajé, como sempre fazia, quando Rodrigo recebeu uma ligação que mudaria tudo. O número desconhecido piscou em sua tela, e por um momento, ele pensou em ignorá-lo. Mas algo o fez atender. Alô? Disse Rodrigo, tentando esconder a apreensão na voz. A voz do outro lado era grave, fria, como se estivesse calculando cada palavra. Rodrigo Farias? Perguntou o homem, sem se identificar de imediato. Sim, quem fala? Respondeu Rodrigo, já desconfiado. Meu nome é Marcos, sou advogado de uma das famílias mais tradicionais da Bahia. Você precisa saber que tem algo a respeito da Jéssica que você não sabe. Algo que pode afetar todo o seu relacionamento com ela, disse o homem, sem rodeios. Rodrigo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O tom da voz, a menção de uma família tradicional e o fato de que algo estava prestes a ser revelado sobre Jéssica o fez ficar tenso. A sensação de que algo estava prestes a desmoronar era inevitável. Eu não entendi. O que você está dizendo? Rodrigo perguntou, tentando se controlar. Eu vou ser direto, Rodrigo. Jéssica não fugiu da sua família. Ela foi expulsa. E a razão tem a ver com uma herança de bilhões que, provavelmente, ela nem sabe que está prestes a receber, disse Marcos, com um tom de desdém. Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos. Seu coração disparou, e ele não sabia o que pensar. A informação parecia absurda. Ele sempre soubera que Jéssica tinha uma origem nobre, mas nunca imaginara que algo tão grave pudesse estar escondido.
A ideia de que Jéssica havia sido expulsa da família por algum motivo oculto o deixou ainda mais confuso e inquieto. Eu não sei de onde você tirou essa história, mas eu amo a Jéssica, disse Rodrigo, tentando manter a calma. Não vou deixar que ninguém a difame ou crie problemas entre nós. Eu entendo o que você está dizendo, mas não se trata de difamação, respondeu Marcos, mais sério. A verdade é que ela tem uma dívida enorme com a família e, caso não a pague, ela vai perder tudo que pode ter conquistado. E, pelo que sei, essa herança ainda está em jogo. A questão é, Rodrigo, você está pronto para lidar com o peso disso tudo? Rodrigo sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando-o sem palavras. A revelação de Marcos havia mexido com sua cabeça. Ele sabia que a situação de Jéssica era complexa, mas agora ele sentia que o que parecia uma história de amor simples estava se tornando algo muito maior e mais complicado. Rodrigo não perdeu tempo. Ele pegou o carro e foi direto para o ponto onde Jéssica estava vendendo acarajé. Quando chegou, a encontrou sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Mas Rodrigo não conseguiu esconder sua expressão séria. Jéssica, disse ele, com a voz tensa, precisamos conversar. Jéssica percebeu a mudança no tom de Rodrigo e parou o que estava fazendo, olhando com atenção. O que aconteceu, amor? Você parece diferente, ela disse, com um leve sorriso, mas também uma ponta de preocupação. Eu recebi uma ligação, Jéssica. Uma pessoa de sua família. E eu preciso entender a verdade, disse ele, sem rodeios. Jéssica sentiu um aperto no peito. Ela sabia que esse momento chegaria em algum momento, mas nunca imaginara que seria assim, de forma tão abrupta. Ela respirou fundo e olhou para ele, decidida. Rodrigo, eu já sabia que esse dia chegaria. Eu não queria que você se envolvesse nisso. Não queria que você soubesse, mas a verdade é que a minha família não me expulsa por um erro qualquer. Eles não querem que eu viva a minha vida como eu escolhi. Eles me pressionam a seguir um caminho que não é o meu. Ela começou, a voz trêmula. Eu fugi porque não suportava as mentiras e a ganância. Não suportava ser apenas uma peça em um jogo de interesses. Rodrigo ouviu atentamente, sentindo a dor nas palavras dela. Ele nunca imaginara que a história de Jéssica fosse tão dolorosa. Ela olhou nos olhos, com um misto de medo e esperança. Mas isso é tudo que eu sou, Rodrigo, continuou ela, com os olhos marejados. Eu não sou apenas um nome ou uma herança. Eu sou uma mulher que quer construir sua própria história, sem ser controlada. Eu só não queria que isso afetasse a nossa relação. Rodrigo ficou em silêncio, absorvendo cada palavra de Jéssica. Ele sentia que a verdade sobre a história dela, embora difícil de engolir, era a última prova de que ela não estava com ele por interesse, mas pelo amor que sentia. Agora, ele precisava decidir. Ele iria ficar ao lado dela, enfrentando tudo o que estivesse por vir, ou iria deixar o peso do passado afastá-lo da mulher que ele amava. Eu te amo, Jéssica, disse Rodrigo, finalmente quebrando o silêncio. Eu vou estar ao seu lado, independentemente de tudo. Não vou deixar que nada entre nós nos separe. Jéssica sorriu, sentindo a força das palavras dele, e no fundo sabia que, juntos, poderiam enfrentar o que fosse necessário. Mas, naquele momento, ainda havia muito mais à frente, e o que os aguardava seria mais desafiador do que qualquer um dos dois poderia imaginar. Os dias seguintes ao confronto entre Rodrigo e Jéssica foram marcados por uma sensação de incerteza e tensão. Embora o amor entre eles fosse inegável, agora havia uma sombra que pairava sobre seu relacionamento. O legado de Jéssica, a herança de uma família tradicional da Bahia, um peso que ela tinha se esforçado tanto para evitar. E, agora, Rodrigo sabia de tudo. Após a revelação de Jéssica, Rodrigo tentou agir com cautela, sem pressioná-la, mas a verdade era que ele não conseguia parar de pensar no que o advogado, Marcos, havia dito. Ele tentava não se deixar levar pela preocupação e o medo de que a vida de Jéssica fosse ainda mais complicada do que ele imaginava, mas a verdade era que ele não sabia mais em quem confiar, nem o que esperar do futuro. Naquela manhã de sábado, ele acordou decidido. Não podia mais esperar. A decisão que tomasse agora definiria o futuro deles. Ele sabia que precisava saber mais sobre essa herança e entender o que exatamente Jéssica poderia perder ou ganhar com isso.
A pressão sobre ela era clara, mas ele também sabia que seu próprio futuro estava em jogo. Rodrigo se vestiu rapidamente e, antes que Jéssica acordasse, saiu de casa. Ele precisava de respostas e não havia mais tempo a perder. Seu objetivo era claro: encontrar Marcos, o advogado da família de Jéssica, e entender melhor o que estava acontecendo. Com sorte, conseguiria uma conversa mais aprofundada e, talvez, alguma solução para esse impasse que se formava entre eles. O sol brilhava forte em Salvador, e o calor era intenso, como só a cidade baiana poderia ser. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Rodrigo dirigiu com um propósito firme, sua mente girando em torno das possíveis consequências que essa herança poderia ter para ele e Jéssica. O que ele faria se, de repente, ela tivesse que escolher entre sua família e o amor dele? Quando chegou ao endereço indicado por Marcos, Rodrigo se sentiu inquieto. O prédio era imponente e tinha uma arquitetura tradicional, algo que Rodrigo sempre associava à riqueza e ao status. Ele subiu as escadas com passos largos e bateu na porta do escritório. Marcos abriu a porta e, ao ver Rodrigo, não demonstrou surpresa. O advogado o convidou a entrar, sem fazer muitas cerimônias. Você quer saber mais sobre o que está acontecendo, não é? Disse Marcos com uma expressão séria. Rodrigo assentiu, nervoso, mas determinado. Sim, preciso entender o que está em jogo. O que está acontecendo com a herança de Jéssica? Marcos o conduziu até uma sala pequena, mas elegante, com móveis de madeira escura e uma mesa cheia de papéis e documentos. Ele se sentou em sua cadeira e pegou um envelope grosso, que estava cuidadosamente guardado em sua gaveta. Isso é tudo o que você precisa saber, disse Marcos, estendendo o envelope para Rodrigo. Rodrigo o abriu, com o coração batendo forte no peito. Os documentos eram longos, com detalhes sobre a família de Jéssica, suas posses e as disputas internas que ocorreram ao longo dos anos. Ele leu, com atenção, cada palavra. O que ele descobriu foi mais complexo do que imaginava. Jéssica não só havia sido expulsa de sua família, mas também estava envolvida em uma disputa legal pela herança de sua avó, que, por um acaso, não havia morrido como todos pensavam. Ela ainda estava viva, mas em coma, e isso significava que a fortuna de sua família ainda estava intacta. Rodrigo ficou atônito. Ele não conseguia entender como alguém poderia fugir de tanto dinheiro e poder. Mas, à medida que lia, a história de Jéssica começou a fazer mais sentido. Ela havia sido forçada a fugir, a viver uma vida simples, longe da manipulação e dos interesses de sua família. Agora, a herança estava em jogo, e, com a morte de sua avó, tudo o que ela havia evitado poderia se tornar realidade. Ela não quer nada disso, Marcos, disse Rodrigo, com firmeza, guardando os documentos. Ela não quer a herança. Ela quer ser livre. Marcos o olhou com um sorriso melancólico. Eu sei. Mas o problema é que a herança ainda pertence. E, se ela não tomar uma decisão em breve, poderá perder tudo. Há algo mais, Rodrigo. A família dela não vai deixá-la em paz, e pode ser que ela tenha que fazer uma escolha entre continuar com o que ela sempre quis ou enfrentar a pressão de sua família e dos negócios que a aguardam. Rodrigo estava em choque. Ele não sabia mais como lidar com a situação. A decisão de Jéssica estava prestes a ser tomada, e ele não sabia como se posicionar. Se ele continuasse ao lado dela, poderia perder tudo. Mas, se ela tomasse o lado da família, ele não sabia se conseguiria lidar com a dor de ser deixado para trás. Eu não vou abandonar Jéssica, Marcos, disse Rodrigo, com os olhos firmes. Ela não está sozinha nisso. Se a herança for um problema, nós vamos enfrentá-la juntos. Não vou deixar que nada entre nós. Marcos olhou para ele por um momento, como se estivesse avaliando suas palavras. Então, ele assentiu lentamente. Você está certo. Mas você precisa estar preparado, Rodrigo. O que está por vir vai ser mais difícil do que você imagina. Rodrigo deixou o escritório de Marcos com uma sensação de apreensão crescente. O futuro de Jéssica estava em suas mãos, mas a escolha dela, ou a escolha de sua família, poderia destruir tudo o que eles haviam construído até ali.
No fundo, ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Quando voltou para casa, Jéssica ainda não estava lá. Ele se sentou no sofá, pensativo. Estava confuso, mas ao mesmo tempo, sabia que precisava ser forte. Para o bem deles dois. Ela chegou mais tarde, entrando pela porta da frente com um sorriso que fazia seu coração bater mais rápido. Ela estava, mais uma vez, completamente alheia ao que estava acontecendo nos bastidores. Ela não sabia o que estava prestes a ser revelado, e Rodrigo não sabia como contar a verdade para ela sem causar mais dor. Mas, por enquanto, ele manteve a calma. Só mais um pouco de tempo, e tudo ficaria resolvido, ele acreditava. Eles precisavam de tempo, mas a sombra da herança e da família de Jéssica não desapareceria tão facilmente. Rodrigo não conseguia descansar. Cada pensamento estava voltado para a escolha difícil que Jéssica teria que fazer. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, a pressão sobre ela viria à tona, e ele não sabia como reagir a isso. Mesmo após todas as conversas com Marcos, as informações ainda pareciam confusas, e a batalha interna de Jéssica, entre o amor pela simplicidade e a tentação de voltar ao seu passado rico, continuava sendo um mistério. Naquela manhã de terça-feira, o calor de Salvador parecia ainda mais intenso. O sol brilhava forte, refletindo-se nas águas do mar, enquanto Rodrigo estava sentado à mesa de café, perdido em seus próprios pensamentos. Jéssica ainda não havia acordado, e ele sabia que aquele seria o dia. Ele não sabia o que fazer, mas sentia que não podia mais esconder a verdade dela. A revelação de Marcos sobre a herança de Jéssica o deixará perplexo. Ele sabia que a única maneira de ela tomar uma decisão tranquila era estar ao lado dela, sendo sincero e aberto sobre o que sabia. Mas como ela reagiria? Ele temia que a pressão de sua família, o peso da herança e os negócios antigos a levassem de volta ao mundo do qual ela tinha fugido. Quando Jéssica entrou na cozinha, ainda com os cabelos bagunçados pela noite de sono, Rodrigo se levantou e, com um sorriso gentil, a beijou na testa. Mas, ao olhar nos olhos dela, a verdade ficou clara. Ele não podia mais esconder o que sentia, nem o que sabia. Jéssica, ele começou, sua voz baixa, mas firme. Eu não sei como você vai reagir, mas é hora de sermos completamente honestos um com o outro. Ela olhou, curiosa, e se sentou na mesa, pegando uma xícara de café. O que aconteceu, Rodrigo? Você está me deixando nervosa com esse jeito. Rodrigo suspirou, sentando-se ao lado dela. Ele não sabia como dizer, mas sabia que não podia continuar com esse peso. Eu sei tudo, Jéssica. Sei sobre a herança, sobre sua família. Sei o que está acontecendo, e não quero que você passe por isso sozinha. Jéssica ficou pálida por um momento, e seu olhar se desviou para a janela. Ela parecia querer fugir da conversa, mas Rodrigo segurou sua mão com firmeza. Eu já sabia que você não queria falar sobre isso. Sei que é difícil, mas agora, mais do que nunca, precisamos ser transparentes um com o outro. O que você vai fazer, Jéssica? Vai voltar para sua família, para o mundo que você tanto fugiu? Ou vai continuar aqui, ao meu lado? Ela permaneceu em silêncio por um tempo, o olhar perdido em algum ponto distante. O som do mar ao fundo parecia mais forte, como se fosse um reflexo de sua confusão interna. Eu não sei, Rodrigo. Não sei como lidar com isso. Eu fugi da minha família para viver uma vida simples, uma vida longe da pressão de ter que estar à altura das expectativas deles. Mas a verdade é que eu nunca quis deixar esse mundo para sempre. Eu só queria ser eu mesma, sem que as pessoas me vissem como uma herdeira. Rodrigo apertou sua mão, tentando transmitir-lhe alguma segurança. Jéssica, você não precisa escolher entre uma coisa e outra. Eu não me importo com o que você tem ou deixa de ter. Eu me importo com quem você é. Se você decidir voltar para sua família, ou se quiser viver conosco como sempre fizemos, o importante é que eu vou estar aqui. Juntos, podemos enfrentar isso. Jéssica olhou nos olhos de Rodrigo, e, pela primeira vez desde a revelação, ela parecia mais aliviada. Mas, ao mesmo tempo, sua angústia não desaparecia. Ela respirou fundo e, com os olhos marejados, continuou: eu sempre pensei que o amor seria simples, sabe? Eu achava que, quando encontrasse alguém,
seria por quem eu sou, sem toda essa bagagem. Mas agora, com essa herança e com a pressão da minha família, parece que a vida está me empurrando de volta para um caminho que eu tentei evitar a todo custo. Rodrigo a observou com carinho, reconhecendo a dor que ela sentia. Ele sabia que a família dela não seria fácil de ignorar. Eu entendo, Jéssica. Mas, por mais que sua família tenha sua fortuna e seus interesses, você tem o direito de viver a sua vida do jeito que escolher. Se quiser seguir em frente com a herança, ou se quiser voltar para o mundo deles, isso é algo que cabe a você decidir. Eu estarei ao seu lado, seja qual for a sua escolha. Eles se ficaram em silêncio por um momento, ambos imersos nos próprios pensamentos. A tensão que pairava entre eles parecia pesar mais do que o sol lá fora. Jéssica finalmente falou, com um sorriso triste no rosto: Rodrigo, eu não sei o que fazer. Quero continuar a minha vida com você, longe de tudo isso. Mas não posso negar que há um lado de mim que sente que a pressão de voltar para minha família é grande demais. Eles sempre me acharam uma rebelde, uma perdida. E eu sei que, se eu voltar agora, terei que enfrentar tudo aquilo que eu tentei evitar. Rodrigo a olhou com compreensão. Ele sabia que a batalha que ela travava não era simples. Mas ele também sabia que o amor entre eles tinha sido real desde o começo, e não podia ser destruído pelas circunstâncias. Jéssica, você não está sozinha. Eu vou estar aqui para te apoiar, e juntos, podemos escolher o que é melhor para nós dois. A decisão é sua, mas saiba que não importa o que aconteça, você tem o meu amor e o meu apoio. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. Eu sei, Rodrigo. Eu sei. Mas ainda não sei o que fazer. Só sei que, ao seu lado, tudo parece mais fácil de enfrentar. Rodrigo a puxou para um abraço apertado, sentindo o calor de seu corpo contra o seu. Ele sabia que a decisão estava por vir, mas também sabia que, seja qual fosse o caminho de Jéssica, ele iria amá-la e apoiá-la em todas as suas escolhas. A vida deles juntos seria, afinal, construída a partir dessa confiança mútua, que nem a herança, nem as expectativas familiares poderiam abalar. O dia amanheceu nublado, como se o céu também quisesse refletir a tensão que pairava sobre a vida de Rodrigo e Jéssica. Após a conversa no café da manhã, o clima entre eles havia mudado. Não era mais sobre o que eles sentiam um pelo outro, mas sobre como o futuro seria construído. O amor deles, que até então parecia ser invencível, agora estava sendo desafiado por um segredo do passado de Jéssica. Um segredo que ela não sabia como enfrentar, mas que, de alguma forma, parecia se tornar cada vez mais impossível de esconder. Rodrigo, embora compreensivo, não conseguia tirar a ideia da cabeça. Sua esposa era uma herdeira, uma pessoa de uma classe social completamente diferente da dele. Ela tinha uma família poderosa, e ele, com sua vida simples e despretensiosa, não sabia como se encaixar nesse novo mundo. Não sabia se ela realmente queria deixá-lo para trás ou se estava apenas presa a uma pressão que ele jamais entenderia completamente. Naquela tarde, enquanto Rodrigo andava pelas ruas de Salvador, tentando colocar seus pensamentos em ordem, o celular tocou. A tela exibiu o nome de Marcos. Um amigo antigo de Rodrigo, mas também alguém que sabia de toda a situação. Ele hesitou por um momento antes de atender, sabendo que a ligação poderia trazer mais complicações, mas não tinha mais como escapar. Rodrigo, preciso conversar com você. É sobre a Jéssica, disse Marcos, sua voz grave e séria. Rodrigo parou imediatamente. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que aconteceu? Ela está bem. Ela está bem, mas a situação é mais complicada do que você imagina. Eu sei que você e ela têm uma história, e talvez seja melhor saber a verdade de uma vez por todas. Rodrigo sentiu seu coração bater mais rápido. O que você está querendo dizer, Marcos? Há mais coisas na história de Jéssica que você não sabe. Eu não posso falar muito mais agora, mas talvez seja o momento de você tomar uma decisão sobre o que realmente quer para a sua vida. Se você continuar com ela, saiba que haverá consequências. Não se trata apenas de amor e dinheiro, Rodrigo. É mais do que isso. A ligação foi interrompida abruptamente, deixando Rodrigo com um gosto amargo na boca e muitas perguntas sem resposta. Ele sabia que precisava entender o que Marcos queria dizer, mas o que poderia ser mais complicado do que a situação que já estavam vivendo?
Ele respirou fundo e, sem mais nem menos, decidiu que não podia deixar essa história sem respostas. Ele precisava confrontar Jéssica, agora mais do que nunca. Quando voltou para casa, o cenário parecia o mesmo. Jéssica estava na cozinha, mexendo em uma panela de feijão, aparentemente alheia ao turbilhão de emoções que se passava na mente de Rodrigo. Ele observou por alguns segundos, tentando encontrar as palavras certas. Mas nada parecia adequado. Jéssica, precisamos conversar, ele disse finalmente, com um tom sério, que imediatamente fez Jéssica olhar para ele. Claro, o que aconteceu, Rodrigo? Ela perguntou, percebendo a mudança em sua expressão. Rodrigo caminhou até ela e, sem rodeios, disse: eu falei com Marcos. Ele me contou mais coisas sobre você. Coisas que eu não sabia, mas que agora precisam ser discutidas. Jéssica congelou, a expressão dela se tornando mais tensa. Rodrigo, por favor, eu sei que não estou sendo justa com você, mas tudo isso é tão complicado. Eu sei que está complicado, Jéssica. Mas eu preciso entender. Marcos disse que você tem mais a ver com a sua família do que me contou. A verdade vai vir à tona de qualquer jeito, e quanto mais cedo a enfrentarmos, mais fácil será para os dois. Jéssica respirou fundo, colocando a panela de lado antes de se virar completamente para ele. Rodrigo, eu te amo. E você é a pessoa com quem eu quero estar. Mas a minha família nunca aceitou minhas escolhas, nem mesmo a decisão de viver uma vida simples. Eu fugi para tentar ser eu mesma, longe de todas as expectativas deles. Mas agora, com tudo o que aconteceu, não tem mais como esconder. Rodrigo a observou, seu coração apertando enquanto ela falava. Ele sabia que aquela era a verdade que ele temia ouvir. Jéssica, o que você está dizendo? Você vai voltar para sua família? Vai deixar tudo o que construímos aqui para trás por causa disso? Ela olhou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de tristeza e sinceridade. Não é sobre deixar você, Rodrigo. Nunca foi. Mas é sobre ser quem eu sou. Você sabia quem eu era quando nos casamos, mas não sabia quem eu realmente sou. Eu sou uma pessoa dividida entre dois mundos. E eu não sei o que fazer. Rodrigo fechou os olhos, sentindo a dor de suas palavras. Ele a amava, mas havia algo dentro dele que dizia que não poderia ser assim. Eles estavam vivendo em mundos diferentes, e por mais que o amor fosse forte, a realidade da situação não poderia ser ignorada. Jéssica, eu não posso te pedir para escolher entre mim e a sua família. Mas você precisa entender que, se escolher voltar para o seu passado, você não pode me deixar para trás. Eu não vou ser apenas uma opção, Jéssica. Eu sou a pessoa com quem você se casou, e se houver algo mais entre nós, precisamos ser totalmente honestos. Ela parecia pesar suas palavras, como se estivesse tentando encontrar uma resposta que fizesse sentido. Mas as palavras que ela finalmente disse cortaram a tensão que estava no ar. Rodrigo, você está certo. Eu amo você, e não posso deixar isso para trás. Mas ao mesmo tempo, não posso simplesmente ignorar o que está acontecendo com minha família. Rodrigo a olhou nos olhos, sentindo que a resposta que procurava estava mais perto do que ele imaginava. Eu só preciso que você tome uma decisão, Jéssica. E essa decisão precisa ser sua. Eu vou estar aqui, ao seu lado, independentemente do que escolher. Jéssica sorriu, um sorriso de tristeza, mas também de alívio. Eu sei, Rodrigo. Eu ainda não tenho todas as respostas, mas eu sei que, ao seu lado, encontrarei a coragem de fazer a escolha certa. Enquanto eles se abraçavam, o peso da decisão ainda pairava sobre eles. Mas, juntos, sabiam que o futuro seria escrito pelas escolhas que fizessem agora. O segredo de Jéssica já não era mais o único obstáculo, mas sim o desafio de manter o amor e a confiança vivos, mesmo diante das adversidades que o destino lhes impusesse. O vento frio do final de tarde varria as ruas estreitas de Salvador, e a cidade, com seu calor tropical, parecia refletir também a turbulência interna que Rodrigo e Jéssica estavam vivendo. As palavras não ditas pairavam no ar, e o peso das decisões que precisavam tomar ainda parecia pesar mais do que a própria distância que havia surgido entre eles. A confusão estava estampada nos rostos deles, cada um com seus próprios dilemas,
cada um tentando entender o que o outro sentia, mas sem realmente saber como alinhar os corações. Rodrigo sabia que estava em uma encruzilhada. Ele amava Jéssica, mas o que ele não sabia era como lidar com o fato de que ela era alguém muito diferente do que ele imaginara. Ela havia se casado com ele por amor, mas sua verdadeira identidade, como herdeira de uma das famílias mais tradicionais da Bahia, parecia jogar uma sombra em tudo o que eles haviam construído até ali. A verdadeira pergunta, no fundo, era se ele conseguiria aceitar essa parte de Jéssica ou se essa diferença os afastaria para sempre. Jéssica, por sua vez, sentia-se perdida. O amor por Rodrigo era inegável, mas a sombra de sua família, com suas expectativas e o peso da tradição, a atormentava. Ela sabia que, se escolhesse continuar com Rodrigo, estaria virando as costas para toda uma vida que ela conhecera desde a infância. Mas, ao mesmo tempo, ela não queria perder a chance de construir uma vida ao lado dele, alguém que amava pela pessoa que ela era, e não pelo que possuía. Naquela noite, depois de um longo dia de silêncio e distanciamento, Rodrigo e Jéssica sentaram-se no sofá, as mãos trêmulas, os olhos evitando o contato direto. O telefone de Jéssica tocou, quebrando o silêncio que havia se instalado entre eles. Ela olhou para a tela e, sem dizer uma palavra, atendeu. Jéssica, a sua mãe está com uma crise de saúde. Precisamos que você venha para casa imediatamente, disse a voz do outro lado da linha, fazendo Jéssica engolir em seco. Rodrigo observou o rosto de Jéssica se fechar, o olhar dela se tornando distante. A tensão no ar aumentou, e a sensação de impotência tomou conta dele. Jéssica, você precisa decidir, ele disse, com a voz mais firme do que se sentia. Eu te amo, mas eu não vou viver na incerteza. Eu preciso saber qual é a sua escolha. Jéssica fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando processar as palavras dele. Quando os abriu novamente, havia uma decisão resoluta no seu olhar. Eu preciso ir, Rodrigo. Minha família. Eles precisam de mim, mas isso não significa que eu tenha decidido por eles. Eu sei o que eu quero, mas não posso fazer isso sem a sua ajuda. Rodrigo a observou, sentindo seu coração apertar. Ele sabia que essa era a última chance que eles teriam de resolver tudo entre eles. O que você quer, Jéssica? Ela respirou fundo antes de falar. Eu quero ficar com você, Rodrigo. Mas não sei como lidar com isso. Não sei como fazer as pazes com o que minha família representa e com o que eu deixei para trás. Rodrigo a olhou por alguns segundos, como se estivesse avaliando a situação. Eu te amo, Jéssica. E a única coisa que eu quero é ver você feliz. Mas isso significa que precisamos fazer isso juntos. Não podemos carregar os fantasmas do passado e da sua família se queremos ter um futuro. Jéssica sorriu, um sorriso que parecia trazer um pouco de alívio. Eu sei. Eu sei que nós dois precisamos dessa verdade, por mais difícil que seja. Ela se levantou, dando um passo em direção a Rodrigo. Ele fez o mesmo, caminhando até ela, e, por um momento, estavam em silêncio, com os olhos nos olhos, o coração batendo forte. O clima, que antes era de tensão, agora se transformava em uma sensação de entendimento profundo. Eu vou contigo, disse Rodrigo, finalmente. Não importa o que você precise fazer. Eu estarei ao seu lado. A surpresa tomou conta de Jéssica. Ela nunca imaginara que ele fosse tomar uma decisão tão corajosa. Você faria isso? Você sabe o que isso significa? Eu sei. Mas sei também que, quando você me contou sua história, eu vi uma mulher de coragem, que lutou por tudo que tem. E eu não posso virar as costas para isso. Eu te amo, Jéssica. E vou te apoiar no que for preciso. Jéssica, com os olhos cheios de lágrimas, se aproximou e o abraçou com força. Eu não sei como te agradecer, Rodrigo. Eu pensei que isso ia acabar com a gente. Mas você está disposto a lutar, e isso significa o mundo para mim. Os dois ficaram ali por alguns minutos, no silêncio, mas em um silêncio confortável, onde as palavras eram desnecessárias. O amor entre eles era palpável, mas, mais do que isso, havia uma compreensão mútua de que, para que a relação sobrevivesse, eles precisavam enfrentar tudo juntos. A verdade estava exposta agora, e não havia mais nada a esconder. Vamos, então, disse Rodrigo,
finalmente quebrando o silêncio. Vamos enfrentar sua família, vamos ver o que o futuro nos reserva. Mas, agora, estamos juntos. Jéssica sorriu, um sorriso de alívio, e os dois saíram de casa, lado a lado. O caminho que eles estavam prestes a percorrer era incerto, mas, ao menos, agora eles estavam prontos para enfrentá-lo juntos, sem medos, sem segredos, e com a certeza de que o amor poderia, sim, superar qualquer obstáculo. O amanhecer em Salvador trouxe consigo a promessa de novos começos. As cores vibrantes do céu refletiam a sensação de renovação que pairava no ar, como se a cidade estivesse testemunhando o final de uma jornada turbulenta e o início de um futuro promissor. Rodrigo e Jéssica estavam em pé, em frente ao casarão de sua família, a grande casa que representava tudo o que ela havia abandonado para seguir seu próprio caminho. Agora, eles estavam ali, juntos, prontos para enfrentar as consequências de suas escolhas, sem segredos, sem medos. "Você está pronta?" perguntou Rodrigo, o tom de sua voz suave, mas firme, como quem sabia que tudo o que haviam passado havia sido apenas o início da verdadeira história deles. Jéssica olhou para ele, sentindo seu coração acelerar. Ela sabia o que estava por vir e, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se em paz. "Sim, estou pronta. Mas, mais importante, estou com você", respondeu ela, segurando a mão dele com força. Juntos, caminharam em direção à grande porta de madeira do casarão, e cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Quando chegaram à entrada, a porta se abriu lentamente, revelando uma sala imponente, cheia de fotos e objetos antigos que narravam a história da família de Jéssica. Seus pais estavam lá, à mesa, com expressões de surpresa e uma certa tensão no ar. A atmosfera, antes de acolhimento e luxo, agora parecia cheia de desafios e emoções reprimidas. "Filha, o que você está fazendo aqui?" A voz de sua mãe soou mais dura do que ela esperava, uma mistura de choque e decepção. "E você, Rodrigo, o que está fazendo aqui? Achou que poderia enganar todos nós?" Rodrigo, mantendo-se calmo, olhou diretamente para a mãe de Jéssica. "Não estou aqui para enganar ninguém, Dona Helena. Eu e Jéssica viemos porque precisamos resolver o que está pendente, e eu quero deixar claro que eu a amo. Nada disso vai mudar." A mãe de Jéssica estreitou os olhos. "Acha que pode simplesmente aparecer aqui depois de tudo o que ela abandonou para viver com você? Sua vida de luxo, seus bens, tudo o que você representa." Rodrigo interrompeu, com firmeza. "Eu sou muito mais do que a riqueza que possuo. Eu sou alguém que aprendeu que as coisas que realmente importam não são o que você tem, mas o que você é. E Jéssica é uma mulher incrível, que só quer ser amada pelo que ela é." Jéssica, ao lado dele, respirou fundo. Era o momento de confrontar sua família, mas ela não estava mais sozinha. Ela olhou nos olhos da mãe e do pai, que observavam com expressões de incredulidade. "Eu não voltei para trazer vergonha ou para desfazer tudo o que fiz. Voltei porque amo Rodrigo, e ele me ama pelo que sou, e não pelo que tenho. Eu tenho uma vida aqui, na simplicidade, com o meu trabalho e com o meu amor. E não vou pedir desculpas por isso." O silêncio tomou conta da sala. Seu pai, um homem de poucas palavras, se levantou lentamente e caminhou até ela. Ele olhou Jéssica por um longo momento, como se estivesse processando tudo o que ela acabará de dizer. "Eu sempre quis que você fosse a herdeira dessa família", ele disse, a voz embargada. "Mas agora vejo que você é mais forte do que eu imaginava. Você tem algo que eu nunca tive: coragem de ser feliz à sua maneira." Rodrigo sorriu, um sorriso de alívio. "O que importa é que, agora, estamos juntos. E juntos podemos construir o que for necessário. Não vamos deixar o passado nos prender." Jéssica olhou para ele e, pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente em casa. A família, agora com seus próprios desafios, parecia finalmente aceitá-la, mas mais importante, ela havia encontrado a força dentro de si mesma para ser quem era, sem se preocupar com as expectativas alheias. "Eu quero que todos saibam que, para mim, o Rodrigo é o que eu sempre procurei. E é isso que quero construir com ele, uma vida sem segredos, uma vida onde podemos ser quem realmente somos", disse Jéssica, agora mais tranquila. O pai, com os olhos um pouco marejados, assentiu. "Você sempre terá nossa bênção, Jéssica."
E Rodrigo, eu sei que você a ama de verdade. E isso é tudo o que importa. Com isso, os dois se abraçaram, e, pela primeira vez, a família de Jéssica parecia estar se reconciliando com as escolhas dela. Não era sobre a riqueza, nem sobre o status, era sobre a verdade, o amor e a coragem de viver a vida de acordo com os próprios princípios. Nos meses seguintes, Rodrigo e Jéssica trabalharam juntos em vários projetos de caridade e ajudaram diversas comunidades carentes da Bahia, provando que o amor verdadeiro não só supera os desafios pessoais, mas também pode criar um impacto positivo na vida das pessoas ao redor. Eles se tornaram um exemplo de que, quando se tem coragem de ser quem realmente se é, o mundo ao redor também pode se transformar. Jéssica olhou para o futuro com um sorriso no rosto, e Rodrigo, ao seu lado, sabia que a verdadeira riqueza que ele havia encontrado não estava em bens materiais, mas no amor que compartilhavam. O casal, agora mais unido do que nunca, sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas com a verdade, o amor e o apoio um do outro, eles estariam prontos para qualquer desafio que viesse. E assim, com as bênçãos da família e o coração cheio de esperanças, eles seguiram juntos, provando que o amor verdadeiro é, de fato, maior do que qualquer riqueza. Se você chegou até o final, comente Acarajé, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.